Boa tarde a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Escuta a Rua. Eu sou o Newton Martins Rodrigues, né? Morador da rua de Novo Hamburgo. Estamos aqui junto com nossos amigos Eliel, nosso amigo Adriano. Estamos aqui, o tema do episódio de hoje é saúde mental. Para conversar conosco, trouxemos como convidado o nosso amigo psicólogo Eduardo da Silva Martins, como especialização em saúde mental coletiva e que atualmente trabalha no Centro Pop de Novo Hamburgo. Antes de iniciarmos, trouxemos um dado da Organização Pan-Americana de Saúde que diz que o suicídio é a segunda principal causa de morte do mundo sobre jovens de 15 a 25 anos. Segundo o Ministério de Saúde, dos 20 municípios brasileiros com maior índice de suicídio, 11 são gaúchos. Então, né, rapaziada, vamos fazer as perguntas para o nosso convidado, né? E fazer a primeira pergunta. Meu nome é Adriano, eu vou fazer a primeira pergunta. Recém saímos de setembro e este é um mês que possui uma campanha voltada para a saúde mental chamada Setembro Amarelo. Gostaria que você iniciasse esse episódio explicando do que se trata a campanha e como é possível conscientizar as pessoas sobre a saúde mental. Então, muito boa tarde para todos, Newton, Adriano, Williel, Matheus, a todos os ouvintes. E o Setembro Amarelo é muito importante como uma campanha de conscientização para a gente se dar conta do sofrimento mental que aflige milhões de pessoas ao redor do mundo, né? É um sofrimento intenso, muitas vezes silencioso, e que se o sujeito não obtiver ajuda, acaba em morte, né? Então, desde 2015 no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e com o Centro de Valorização da Vida, criaram a campanha do Setembro Amarelo, que visa exatamente conscientizar a sociedade para a importância da prevenção, para que a gente comece a falar sobre isso que muita gente considera um bicho-papão, né? E quando a gente não fala sobre algo, né, isso não significa que deixe de doer, que não esteja doendo, pelo contrário, né? São pessoas, são histórias de vida que estão sofrendo de maneira silenciosa e muito doída. Então, o lema deste ano da campanha do Setembro Amarelo é: se precisar, busque ajuda, né? O suicídio, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil por hora, né? Isso é impressionante, isso é alarmante. Então, existe um estudo da Unicamp que diz que 17% dos brasileiros já cogitaram o suicídio ao menos uma vez em sua vida. 4,8% dos brasileiros já elaboraram algum plano suicida. Então, isso nos dá a dimensão do quão grave, né, o quão intenso é esse sofrimento. Posso fazer um comentário? Sim. Não, assim, a sociedade que nós vivemos, ela é competitiva, né? Tu pode ver o mercado de trabalho, eles querem os melhores, né? A gente estava estudando sobre equidade, só que se tu olhar para, né, o sistemático que tem, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Eles querem os melhores, tu tem que, né? Se esforçar. Claro que tem pessoas que conseguem, devido à sua deficiência, conseguem ali, tem cotas de várias coisas em universidades ali, né? Que daí a pessoa, mas quem não tem, né? Tu tem que ser um cara competitivo. Logo, a competição, ela fica tóxica. Se tu não é o melhor, tu será meio que botado de lado. Tu é inferior, tu não, né? E aí, isso... A própria internet ali, ela... Como é que é? Tem os canceladores, né? Tem os canceladores morais, né? Que vão lá, que ali... E também tem a coisa eu acho, hoje a gente cultua a beleza, né? Um cara comentou esses dias que um adolescente ganha mais dinheiro no TikTok do que um trabalhador ali que, né?
vamos dizer, que faz o trabalho árduo ali, né? E daí eu acho que aqui tem, tá? Daí tem casos pessoais, casos familiares, são emoções pessoais, né, que também. Muito bem. Eu acho que, só aproveitando o que o Adriano nos traz, tem vários elementos na tua fala, Adriano, que exemplificam quão complexo é a gente conversar sobre o suicídio, né? Tu traz essa questão da competição, né? Isso mostra como ele nos traz a dimensão do isolamento, da solidão, né? Então, a pessoa que está sofrendo, ela acaba se isolando socialmente, diminuindo as suas interações sociais, ela deixa de fazer o que antes ela gostava, entende? O que dava gosto para a vida, a pessoa deixa de se interessar, vai se encolhendo socialmente, o sujeito ele vai se descuidando da aparência, vai perdendo o seu desempenho nos estudos, no trabalho. Muitas vezes vão surgindo essas falas de eu queria estar morto, não vale mais a pena viver. Então, isso acaba surgindo e a pessoa acaba tendo problemas com o sono, com o apetite. Então, é muito importante a gente atentar para esses sinais que vão surgindo. E o senso comum nos traz uma coisa que é muito perigosa. Quem ameaça não faz. Gente, faz. Né? Geralmente, o suicida, ele deixa indícios, né? Ele vai deixando marcas, sinais do que ele pretende fazer. Porque, no final das contas, a tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. Um pedido extremo, veemente, desesperado. E sim, nós precisamos falar sobre isso. Então, Adriano, isso que tu fala assim, desse sentimento de competição, em sociedades mais competitivas, em que o erro não é muito tolerado, sim, né, as pessoas estão correndo um risco de suicídio muito maior, porque caso ela falhe nas suas tentativas de trabalho, de relações sociais, de estudo, caso ela cometa algum erro, ela, enquanto sujeito, falha. Né? E aí o horizonte vai se estreitando, e aí a morte acaba aparecendo, infelizmente, como né, vai crescendo no horizonte, aparece como uma possibilidade real, uma saída desesperada. Isso que também tu tinha falado sobre o Rio Grande do Sul, ser um estado com altos índices de suicídio. Existem algumas explicações sociológicas para o fenômeno. O Rio Grande do Sul é um estado com imigração europeia, né? Italiana, alemã, polonesa. E aí, o que acontece? Nessas culturas, né, as pessoas se dedicam muito para o trabalho. Muito da sua autoestima, muito do seu sentimento de pertencimento está calcado no trabalho. Então, é prosperando que a gente cresce, que a gente é visto, que a gente é reconhecido através do trabalho, da disciplina. E aí, quando o sujeito, homem, mulher, quando entra em alguma crise, né, seja financeira, conjugal, algum problema familiar, de fato, é aquilo que eu falava antes. O erro é aniquilador. Esse sentimento de não ser suficiente acaba esmagando simbolicamente, psicologicamente, esse sujeito. Deixa eu fazer um comentário assim, que nem assim, eu sempre fui fã de rock, assim, né? Pra mim, o Kurt Cobain ali, né? O Jimi Hendrix, né? Teve vários, né? E, bom, eu sempre tive eles como ídolos, né? E até hoje eu tenho, né? Porque o que eles passam pra nós, assim, ó? A sociedade em si, né? As pessoas são cruel, tá ligado?
Como é que é? É muito esculacho, muita humilhação, principalmente as pessoas que moram na rua, entendeu? O preconceito está no olhar, a discriminação, sabe? Nem é mais um preconceito, é uma discriminação mesmo. Na sua opinião, Eduardo, por que o Brasil está em primeiro no índice de pessoas com ansiedade? A ansiedade. A ansiedade é um... Que ansiedade, primeiro? Começando a pergunta. Sim. A ansiedade é um conjunto de sinais, né? Como... De falar primeiro a dimensão biológica, né? De como ela se manifesta. Esse sentimento de estar sempre alerta, taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, elevação da pressão arterial, dilatação da pupila, a pessoa acaba suando mais, né? Isso mostra um estado de alerta constante, de preocupação constante, né? A ansiedade e a própria etimologia da palavra é como se fosse esse sentimento de alguém apertando o pescoço, né? Como se fosse a respiração estivesse sendo trancada, o peito estivesse sendo esmagado, né? A ansiedade, ela é importante para que a gente enfrente os obstáculos da vida, tá? Assim como o medo. O medo em si não é algo negativo, né? Isso como algo bom, né? É algo que pode nos movimentar. Sim. O problema é quando o medo é constante e quando ele nos paralisa. A mesma coisa a ansiedade. Quando as pressões da vida nos colocam em estado permanente de ansiedade, tem algo errado aí. Sim. Precisamos descobrir o que está por trás. No fim, a ansiedade acaba sendo um sintoma, né? Ela não é o problema em si, ela é o sinal, é o sintoma, é o que está nos mostrando que tem algo doendo, né? Então, a ansiedade ela pode produzir insônia, quando a pessoa acaba perdendo o sono à noite, tendo dificuldades para dormir, tanto nesse sono inicial, né? Essa insônia de início ali, né? Que faz com que a pessoa tenha dificuldade para pegar no sono. Quando esse sono, sabe, cortadinho, dorme uma hora, acorda, fica uns minutos acordados, depois tem dificuldade para dormir novamente. E muitas vezes, para dar conta dessa ansiedade, né, a pessoa acaba recorrendo a algumas compulsões, né? E algo que não é voluntário, não é intencional, né? A pessoa acaba recorrendo à comida, aos jogos, às telas, enfim, né, às substâncias psicoativas. Então, a ansiedade é muito perigosa porque ela produz esse sentimento de sofrimento constante, de inadequação, né? Ela produz muita irritabilidade. Na sua opinião pessoal, por que no Brasil o índice de pessoas com ansiedade está em primeiro lugar? O Brasil é um país... Falando especificamente de nós aqui do Rio Grande do Sul, sim. Que é a pesquisa que nos fala do indicativo do Brasil, né? Sim. Tá. Sim, o Brasil é um país que está sofrendo muitas mudanças culturais, né? A gente vem enfrentando, então, para dar conta de todas essas mudanças no mundo do trabalho, no mundo das relações, o uso cada vez mais crescente de substâncias psicoativas, esse uso intensivo que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo das mídias digitais, das telas, das redes sociais, né? Isso coloca num estado de apreensão muito grande. E aí, nós temos vários elementos que, inclusive, nos mostra como a nossa sociedade, né? A ansiedade ela pode ser um sintoma social do modo como a nossa sociedade está construída, né? Violência. A gente vive num estado constante de apreensão devido ao risco de sofrer alguma violência na rua. Assalto,
agressões, tá? Então, a violência urbana, violência familiar, né? Então, é muito impressionante isso, né? Então, Sim. quando a violência ela vem de dentro de casa, né? Daquelas pessoas em que a gente mais deveria confiar. E aí é um sofrimento silencioso, porque ele é envolto em muitas vergonhas. Quem sofre a violência conjugal não se sente à vontade para falar, sente vergonha de se abrir com outra pessoa, receio de se sentir julgada, olhada, avaliada. Então, a violência é outro ponto, né? E aí, de novo, as desigualdades sociais são outra fonte de ansiedade. E aí, por isso que o Brasil também, né, como vem enfrentando uma crise que já se arrasta há anos, né, questão de desemprego, por exemplo, né? Sim. O sujeito ele tem que dar conta, né, da sua subsistência, tem as suas contas, a sua família, seus filhos, e aí, né, as possibilidades de emprego vão, né, tão menores. O sujeito ele não tem muitos recursos para dar conta, enfim, das suas demandas do dia a dia, né, suas necessidades, seus planos para o futuro, inclusive. Sim. E aí, de novo, esse estado de ansiedade constante. E um último elemento, e não menos importante, Newton, é esse clima esse clima constante que a gente vive de polarização política, até diria, que a gente vem, né, nos últimos anos, em que o outro, né, aquele diferente nosso, ele não, no fim ele deixa de ser um outro, um diferente, e acaba ganhando o status de inimigo, de adversário, né? Então a gente fica o tempo todo numa vigília constante, né, num controle constante sobre o que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros fazem, né? A polarização política, as opiniões, no fim a gente vive em bolhas, e se relacionar com o sujeito ao lado da outra bolha, né, acaba se tornando mais complicado. Esse é um ponto, ó, que nem tu falou sobre a polaridade política. Eu não vejo só a polaridade política. Tem as feministas, né? Daí tem os machistas, daí tem o racismo, tem a homofobia, tem uma outra palavra que além da homofobia, é transfobia, eu acho que eles falam, né? Que daí é todos os gêneros, eu acho. E daí o que acontece? São vários conflitos sociais. E isso, Adriano, exatamente. E daí o que acontece? São várias diferenças sociais, né? Existe a questão do racismo estrutural no Brasil, do machismo estrutural, né? Enfrentamos também esse tormento da homofobia, da transfobia, enfim, de várias maneiras, né? De múltiplas formas, as diferenças acabam nos assustando, nos assombrando e nos colocando num estado de alerta. Por isso, Newton, essa questão da ansiedade, assim, né, ela é um sinal, não um mal em si, entende? Mas ela mostra que tem algo acontecendo. Aí, se quase que outra próxima pergunta que eu queria fazer, como identificar se uma pessoa está com depressão e como podemos ajudá-la? Já estava falando, eu queria dar continuação nessa ênfase. Sim. A depressão, ela acaba... A depressão é esse estado de humor deprimido, de um humor mais que a gente chama de disfórico, né? Quando a pessoa se sente desanimada, quando existe esse sentimento de desvalia, né? Quando a autoestima está muito baixa, quando eu não valho nada, eu não sou bom para nada, Sim. sabe? Quando os interesses sociais vão encolhendo,
quando a pessoa deixa de fazer o que gostava antes, deixa de cuidar da própria aparência, deixa de frequentar os lugares. Isso são sinais que as pessoas estão... Que a pessoa Tá com está depressão, sofrendo de depressão. ansiedade. Quando ela começa, quando tem esse sentimento que a gente chama de E quais vácuo. são os primeiros passos que nós podemos estender a mão assim para ajudar as pessoas com esses sinais? Primeiramente é escutar. Escutar. E isso parece ser tão simples, Parece, né? mas é o mais complicado. Porque a nossa tendência, enquanto ser humanos, né, é a gente se antecipar e logo querer apaziguar, querer consolar direto antes de escutar, sabe? Sim. Ou de querer impor a nossa lógica para aquela pessoa que está sofrendo, né? Dizer, olha, e aí vem na tentativa de ajudar uma pessoa que está passando por um processo depressivo, a gente procura oferecer algumas saídas, né? Como, por exemplo, a religião. Só que nem sempre a pessoa, nem sempre o que é bom para um é bom para outro, né? Então, enfim, a gente acaba oferecendo saídas que para aquela pessoa não faz muito sentido. Ou a gente menospreza, dizendo, mas não é para tanto, né? Então, o importante é escutar, se colocar numa posição de escuta, uma posição acolhedora, né? Sem julgar, sem tentar fechar a porta, né? Sem tentar classificar a pessoa numa gaveta, né? Num diagnóstico, né? Ver o que está acontecendo com essa pessoa, né? Se houver risco de suicídio, aí essa pessoa de fato precisa de ajuda urgente, né? Aí sim precisamos recorrer em caso extremo a uma internação hospitalar, né? Para que essa ideação suicida não se transforme numa tentativa de suicídio. Sim. Né? Mas se houver tempo, né? Se não houver um risco imediato, né? É importante conversar com essa pessoa, sensibilizar, mostrar que ela não é a única, que isso não é motivo de vergonha, né? Que sair desse sofrimento sozinho não é fácil. Precisa sim de ajuda e existe ajuda especializada. Sim. Existem os centros de atenção psicossocial, os CAPs. No CAPs são construídos, né, junto entre o técnico que está atendendo e o usuário, o paciente, é construído um projeto terapêutico singular. Cada pessoa vai ter digamos, uma trilha, né, para ser percorrida dentro do CAPS no seu processo terapêutico. Pode incluir a avaliação com o psiquiatra, então pode ter uma intervenção medicamentosa com remédios, pode envolver a conversa com o psicólogo, pode envolver oficinas, né, as mais variadas oficinas, a ambiência do CAPS, tá? Então, é muito importante, né? Os CAPs são um serviço importantíssimo, né? Na rede, digamos que é o centro da rede de saúde mental. Sim. Né? Precisamos privilegiar os CAPs, porque direto a gente pensa em que somente medicação, né? E não, a gente precisa escutar esse sujeito, entender o sofrimento dele para poder pensar na melhor intervenção possível. Eduardo, no caso, sabemos que tem a ansiedade e hoje em dia que estão dando mais ênfase, né, em mídias, estão fazendo propagandas, no caso. E aí, na sua opinião, aumentou o número de casos ou até devido a essas propagandas e os índices começaram a ser mais divulgados? O que o senhor acha? Pois é. A gente falando isso porque o Brasil, né, é um Sim. país com altos índices de ansiedade. Hoje o povo está dando mais pra importância gente poder... nisso, né? Oi? Hoje estão dando mais importância para isso, né? Estão fazendo propagandas Sim, preventivas. mas são duas coisas, né? E uma coisa não exclui a outra. Sim. Primeiramente, a gente tem uma demanda uma necessidade de visibilidade,
né? De ser visto e de ficar sempre em ênfase, né? E parece que a gente precisa ser feliz o tempo inteiro. Sim. E eu não sou feliz na minha vida o tempo inteiro. Acho que nenhum de vocês é o tempo inteiro. Consegue ser feliz. Então, mas existe esse que a gente chama de imperativo social. E muitas vezes as redes sociais, o Instagram, no Facebook, enfim, no WhatsApp, no TikTok, as pessoas, né, procuram dar passar essa impressão de felicidade, de apaziguamento, de que, né, tá tudo bem. E quando isso na vida ideal, na vida utópica, né, na vida da rede social, mas na vida concreta, real, cotidiana, quando a gente sente que a gente passa por dificuldades, problemas, né? insuficiências, os nossos dramas cotidianos, né? Sim. Vocês estão passando pela situação de rua. Todos os dias. Exatamente. Aí, a minha vida não é tão colorida como aquela, né? Então pode surgir esse sentimento de insuficiência. E aí então, a ansiedade ela pode advir também desse sentimento, desse imperativo por visibilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também existe essa preocupação social no diagnóstico, né? Antigamente, as pessoas varriam seus sofrimentos para debaixo do tapete. É coisa só minha, né? É a coisa que só eu estou passando, deve ser loucura da minha cabeça. Gente, a gente tem que tentar se livrar dos estigmas. Se eu estou sofrendo por algum motivo, ou se tem um amigo, algum familiar, algum parceiro da rua, né, que está sofrendo, vamos escutar, né? Não importa, né, a fonte desse sofrimento, o que está fazendo a pessoa sofrer, né? Mas o que importa é que essa pessoa está sofrendo, e esse sofrimento, sim, ele é legítimo. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não impor a nossa lógica para os outros, porque isso dificulta a escuta. Porque aquele que está sofrendo, no momento que sentir que está sendo avaliado, julgado, sabe, desdenhado no seu sofrimento, ele vai se encolher e não vai falar. Sim. Eliel, consideração? E só tem outras duas perguntas, Eduardo. Primeiro a 9 aqui, que eu gostaria que tu respondesse. Você acha que todas as campanhas que promovem saúde chegam até a população de rua, como, por exemplo, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul? E aí já quero, junto com a 10, para finalizar, o que fez você trabalhar com pessoas em situação de ruas? Uhum. Pois é, Léo, tu toca numa coisa muito importante que são as políticas públicas, né? De saúde, educação para a saúde, saúde mental. Isso é fundamental, porque não bastam apenas ações da mídia. Tá? Não basta a mídia, né, o CVV, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, enfim, a sociedade, né, os conselhos de psicologia, né, os conselhos em geral tratarem do assunto, né? Os gestores precisam formular políticas públicas exatamente para estar lá na ponta, para escutar esses sujeitos, né? E para oferecer, que nós chamamos de tecnologias em saúde, tecnologias de escuta, né? Então, sim, precisamos ter todo um... Vamos começar de baixo, né? Pela atenção básica. Precisamos ter uma atenção básica, as unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, né? Em que essa temática da saúde mental, da depressão, da ansiedade, do risco de suicídio, Eliel, que isso seja pauta dos clínicos gerais, dos médicos generalistas, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e também dos agentes de saúde, né? Precisa ser uma pauta constante para que esses profissionais também se apropriem dos indicadores
né, de risco de suicídio, né, dos critérios diagnósticos para depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, o uso prejudicial de substâncias psicoativas, né? Então, são quatro sofrimentos, né? 4 psicopatologias que acabam predispondo o sujeito a um risco mais elevado de suicídio. Né? Então, precisamos pensar, sim, em políticas públicas efetivas, qualificar os quadros da atenção básica. Precisamos também pensar na média complexidade em saúde, né? Precisamos pensar nos CAPs, recursos humanos dos CAPs, inclusive tecnologias de escuta para pessoas em situação de rua. Porque a temporalidade, agora trazendo mais para a temática da situação de rua, né? Vocês que estão na rua têm toda uma peculiaridade. A temporalidade é diferente. Né? Para mim, um dia que tenho uma casa, que eu vou para minha casa, eu sei onde é a minha casa, entendeu? Eu sei que eu chegando lá, vou chegar às 5 e pouco em casa, vou poder, né? Se eu quiser trocar de roupa, eu troco, eu sei a hora que eu vou tomar um banho, eu sei a hora que eu vou jantar. Vocês não, tem que matar um leão por dia, por hora, muitas vezes. Para dormir, muitas vezes tu planeja dormir num lugar, tu chega lá, tem uma ação da guarda, né, enfim, ou tem outras pessoas ocupando aquele território. Então, aí sim, os índices de ansiedade, depressão e até de risco de suicídio para pessoas em situação de rua, os índices são mais elevados devido a toda essa incerteza. Então, por isso que precisamos pensar, né, em políticas, em estratégias de escuta para quem está na situação de rua. Algumas maneiras diferenciadas de acolhimento nos CAPs, né? Sim. Inclusive internação hospitalar. Precisamos ter... existe toda uma luta antimanicomial, tá? Que começa no Brasil nos anos 90, né? Toda uma preocupação em desmontar os antigos manicômios. Mas, para isso, precisamos de toda uma rede substitutiva, que envolve leitos psiquiátricos em hospital geral, envolve unidades fechadas em saúde mental em hospitais gerais. No nosso município, aqui em Novo Hamburgo, nós não temos, Eliel, por incrível que pareça, uma cidade de 230 mil habitantes, né? A maior cidade do Vale do Rio dos Sinos, nós não temos uma unidade fechada em saúde mental. Aquele sujeito que está em sofrimento intenso, que tem risco de suicídio, precisaria de uma internação fechada, ele está numa unidade aberta, com risco de evasão. Sim. E aí todo o trabalho, né, de dias ou semanas se perde, porque o sujeito evadiu, sabe? Então, precisamos pensar nisso que tu fala, em políticas públicas de atenção mesmo, de cuidado, né? E que precisam, sim, ser políticas públicas, né? De saúde, de educação, que as escolas também sejam capacitadas para se dar conta, para ler esses sinais, ler esses indicadores, né? Para fazer um mapeamento dessas redes. Precisamos também fortalecer toda a rede de proteção básica dentro da assistência social, para que os CRAS sejam, sim, um dispositivo de escuta desse sofrimento. Só que, para isso, né, quando o profissional lá do CRAS, o psicólogo, o assistente social, o educador social do CRAS, escuta essa demanda, esse sofrimento premente, para onde encaminha? Precisamos ter uma rede efetiva. Tá? Eduardo, E em relação à tua última... Só vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que esses 3 meses, que é setembro, outubro e novembro, hoje, ele tem sido bem esclarecido para o pessoal em situação de rua? Esses 3 meses? Eu trabalho no Centropop, né? Então, nós no Centropop, a gente procura falar sobre essas campanhas, né? O setembro, outubro e novembro.
Mas, de fato, a gente precisa fortalecer dar mais visibilidade É demais, né? para essas demandas, né? Porque, de novo, eu entro numa questão que é crucial. Para onde encaminhar, né? Exames de ginecologia, que a gente precisa concentrar, né? As estratégias de rastreamento de câncer de mama, né? Esse rastreamento precisa dar através de mamografia. Sim. A gente encaminha uma usuária, né? Uma mulher em situação de rua, para uma consulta com a ginecologista, tá? Então, ela vai, passa, a ginecologista pede uma eco, né? Para dificultar, entrando nesse assunto, falou que Outubro Rosa... Só um pouquinho. A ginecologista pede uma ecografia transvaginal, pede uma mamografia, e o quanto isso demora, entende? Então, essas campanhas também esbarram em fragilidades da saúde, em demora nos encaminhamentos. Para dificultar ainda, né, falando em situações de cancerígenos, tinha uma ala no Hospital Regina ali que funcionava exatamente de pessoas que não tinham condição, né? Mas que agora cortaram, né? E dificultando ainda mais a pessoal da Liga ali que trabalhavam ali no Hospital Regina. Que o Hospital Regina... Fazia Regina... bastante o trabalho sobre o Outubro Rosa. É que o Hospital Regina, ele tinha o serviço de oncologia pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, Novo Hamburgo era referência. Era, exatamente. Perdemos a referência. Agora, inclusive, pessoas em situação de rua, atendidas pelo Citrobop de Novo Hamburgo, que estão sofrendo né, com diferentes tipos de câncer, precisam se deslocar até Taquara. Imagina. Até Taquara. Então, usa o transporte, já era difícil, né? Agora Acaba usando o transporte da prefeitura para ir até Taquara, além de ter todo o sofrimento da doença, né? Muitas vezes está em quimioterapia, né? São sintomas, né? São efeitos colaterais terríveis, né? E o sujeito tem que se deslocar, né? Porque o município teve outras prioridades. A questão é essa, né? Para quem nos ouve. A gente sabe que gerir, né, um serviço público, gerir a administração pública não é fácil. São escolhas que se fazem. O gestor precisa ser criativo, precisa ser, muitas vezes, cirúrgico nos investimentos, estabelecer prioridades, investir em prevenção, né? Inclusive prevenção para né, para que não aconteçam novos casos de pessoas em situação de rua. Sabe? Então, precisa investir em políticas de capacitação, de emprego, de saúde mental, né? de proteção básica dentro da assistência social. Sim. Alguma consideração, meu amigo Léo? Não, só para saber do Eduardo agora, o que te fez vir trabalhar no Centro Pop com pessoas em situação de rua. Complementando, tu é formado em psicologia, né, Eduardo? Sim. Daí a tua especialização em saúde mental coletiva veio logo em seguida. Tu trabalhou como psicólogo e depois tu se especializou? Sim, são várias perguntas. Vamos lá. Complementou a dele. Vamos lá. Eu sou graduado em psicologia, bacharelado em psicologia em 2003 pela Unicinos. Depois eu fiz minha especialização em saúde mental coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já trabalhava com pessoal na rua nessa época ainda não? Não, ainda não. Terminei minha especialização em 2012, tá? Já trabalhei no serviço público na educação, em educação inclusiva. Depois trabalhei na saúde mental, no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Sim. Também no serviço de assistência aos domiciliares do Hospital Municipal. E em 2015 eu vim para a Secretaria de Desenvolvimento Social para trabalhar no Centro Pop. Tá? Me incomoda muito a injustiça social, as várias facetas da injustiça social, né? Um sistema que não oferece, que não produz equidade, né? Então a gente acaba não é tão transparente, né?
a gente acaba se deparando com maneiras brutais, né, de desigualdade social. A situação de rua é uma delas, talvez a mais veemente, mais gritante, né? Porque é uma população invisível, né? Invisível e, ao mesmo tempo, gritante, né? Porque a gente se lembra apenas quando a pessoa está lá, está alcoolizada ou está atrapalhando o trânsito, né? Mas enquanto sujeito de direitos, enquanto sujeito que merece consideração, que também sofre, que tem sonhos, esses sujeitos são invisíveis, né? Então não é uma população. Então as demandas são invisibilizadas, ficam no silêncio, ficam lá embaixo do tapete, no cantinho da gaveta, bem no cantinho lá, empoeirado das prioridades do gestor. Até porque não dá voto, né? Não dá voto. E tem toda uma outra política que é de empurrar para o vizinho, para o município ao lado. Então, eu não ofereço serviço aqui no meu município. Até para que essas pessoas, né, que estão em situação de rua não fiquem aqui. Vão lá para o município ao lado. E o do lado ela empurra para o outro e aí vai. Né? Assim vai. E assim vai. Empurrando com a barriga. Então, no Centro Pop a gente trabalha então, cotidianamente, né, com vocês e com dezenas de pessoas em situação de rua todos os dias. Né? Nós ali escutamos e acolhemos as mais diferentes demandas, né? Sempre de uma maneira respeitosa, procurando respeitar o modo de vida de cada um. Né? Se para algumas pessoas estar na rua, né, é suficiente, é interessante, é um modo de vida, a gente respeita. Até porque a gente sabe que a rua institucionaliza. Né? Muitas vezes todo o estilo, o modo de viver na rua acaba, né, entre aspas, prendendo, acaba atraindo alguns. Né? Pois é, mas aí eu discordo. Eu acho sim que tá na Constituição o direito à moradia, né? Tá assim, como é que é? A dignidade humana. Daí quando tu fala isso, tu fala, não, vamos respeitar os caras que estão na rua. E eu sou contra esse pensamento aí. Tá, mas Adriano, o que dá na Constituição? Sim, eu disse que para aquelas pessoas que querem ficar na rua, que desejam ficar na rua, tem pessoas que gostam de estar na rua. Isso é escolha. Exatamente. Para essas pessoas, a gente respeita, a gente não tenta impor a nossa lógica. Sim, mas a gente procura tensionar os nossos gestores e, inclusive, mobilizar os nossos usuários para que as políticas públicas sejam fortalecidas. Então, né? Posso falar assim, primeiro tem um abandono, as pessoas vão se acostumando por causa do abandono do Estado, daí depois que as pessoas se acostumam a viver na rua, daí, assim, primeiro tem o abandono, as pessoas se acostumam e daí pronto, a vida ficou naquilo ali, entendeu? Mas primeiro tem o abandono do Estado. Não dá uma assistência, né? Essa é uma boa pauta, o meu amigo Adriano e o Eduardo, uma boa pauta para um próximo podcast, né? Nós estamos já entrando num outro assunto, estamos fugindo da temática dessa tarde, né? Então... Sim, mas só para fechar, para mostrar que, de fato, isso que o Adriano traz é uma fragilidade das políticas de rua e que são intersetoriais, que a gente chama. Envolve políticas de habitação, políticas de capacitação profissional, políticas de educação, né, trabalho, assistência social, saúde mental, sabe? Então, de fato, o trabalho precisa ser intersetorial, mas para aquelas pessoas que desejam superar a situação de rua, né, a gente oferece todo um trabalho, né, um trabalho técnico e de educação social, auxiliando esse sujeito a construir um projeto de vida. E a gente sabe que não é fácil, que é um processo cheio de tropeços, né? Cai, levanta, avança, retrocede, mas que vocês, né, não estão sozinhos. Nós somos parceiros, a gente está ali todos os dias, de segunda a sexta, né, prontos para auxiliar vocês nas mais diferentes demandas. Sim.
Ô, Eduardo, só posso voltar nossa pergunta 10 aqui, que Com certeza. mais ou menos ainda é a segunda parte. O que fez você trabalhar com pessoas em situação de rua? É isso que eu gostaria de te ouvir. O que fez você trabalhar com pessoas em situação de rua? Que de olhar para essas pessoas com diferentes. Me incomodam esse sentimento de invisibilidade, injustiça social, né? Eu acho que dar voz a essa demanda que não aparece, sabe? Eu acho que isso é fundamental. E a psicologia tem muito a contribuir quanto a isso, né? A gente não, na assistência, Eliel, a gente não faz psicoterapia, né? Então, a psicologia tem todo um outro trabalho, que é de trabalhar com cada um de vocês a construção de projetos de vida, identificar quais são os fatores subjetivos de cada um que interferem no processo de organização, né? E enquanto psicólogo, né, eu acho que a gente tem muito que contribuir com essa questão do quanto de quanta subjetividade, né, tá em questão ali, sabe? O quanto a gente precisa fortalecer aspectos positivos de cada um, quanto a gente precisa trabalhar as fragilidades individuais, fortalecer as virtudes coletivas, né? Então, eu, enquanto psicólogo, né, eu gosto muito de trabalhar no Centro Pop, né? Nós temos uma equipe muito boa, um serviço, apesar das dificuldades, um serviço que tem suas potencialidades, né? Os usuários são bem colaborativos, né? Participam das oficinas, essa é uma delas, né? Então, isso nos enche de orgulho, né? A maioria dos usuários respeita as regras institucionais. Então, eu sempre vou trabalhar com muito orgulho, com muito desejo, sabe? Fico muito feliz em ver os avanços individuais de cada um de vocês, né? Quando retomam os estudos, quando conseguem um trabalho, quando retomam o vínculo familiar que estava fragilizado ou rompido, sabe? Quando cada um de vocês, enfim, sonha, porque sonhar faz parte da vida, sonhar é indispensável, torna a gente vivos, né? E eu fui buscar exatamente isso, Eliel, assim, alguma maneira de intervir nessa sociedade que produz injustiça, né? A gente precisa, enquanto psicólogo, se dar conta que a psicologia também é política. Não necessariamente partidária, mas é política sim, porque a gente trabalha com relações de poder, né? Então, a gente precisa, através do fazer de uma clínica ampliada da psicologia, fazer com que os sujeitos voltem a sonhar. Eu acho que é isso aí, né, Adriano? Que assim, um podcast, a ideia não era um bate-papo, ficou uma coisa bem técnica. Pergunta, tu responde, né? Sei lá, talvez fazer algum comentário a mais e... Não tem alguma... Não tem alguma pergunta? Sei. Eu? Não, O Matheus ali. Não, Matheus. não é nada. Tempo? No tempo, estamos no tempo, Adriano. Não, sim, eu queria comentar assim, tempo, sobre o que acontece, a grande parte dos moradores de rua é problema de dependência química, né? E daí, eles têm problema com indisciplina, né? Nenhum empresário vai querer um cara indisciplinado, né? Vamos dizer, ele vai faltar na segunda-feira, tem uns que faltam vários dias, né? E isso acaba também, que nem antes eu falei que era o abandono do Estado, né? Eu não posso ser hipócrita de não aceitar que é uma falha, assim que acontece com a maioria dos dependentes químicos, de ser indisciplinado, né? E daí nenhum empresário vai aceitar isso, porque o que tu quer? Tu quer um trabalhador que tenha disciplina. Educação. E eu acho que isso é um fator, né? Mas daí, se a pessoa não tem um emprego, né? Isso aumenta a depressão, que leva ao suicídio também, né? Porque se tu não tem um emprego, tu não tem, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar um aluguel para morar em algum lugar, né?
E também como é que as pessoas te vê, né? Como tu falou no início lá, que a colonização ali, os colonizadores europeus, né? Que é o trabalho, né? Daí, se não tem um trabalho, daí, né? Como é que tu é visto pela sociedade se tu não tem um trabalho, né? Sim, o trabalho tem essa função de pertencimento social muito grande. Dignificar a pessoa, né? E isso que o Adriano traz é muito importante, assim, porque a pessoa que faz o uso prejudicial de substâncias psicoativas, né, que a gente chama de dependente químico, ela se está em situação, assim, enfrentar uma situação de dependência química já é muito complexo, extremamente complexo. Se está em situação de rua, se torna mais complexo ainda, porque se a pessoa ela tem uma residência, se ela mora numa casa, se ela tem um vínculo familiar forte, a família cobra, a família orienta, a família briga, a família enche o saco, não é? É ou não é? É, sabe? A família acaba cobrando enquanto, tu não vai lá no tratamento, tu não vai lá no CAPS, tu não vai te internar, tu não vai isso, não vai aquilo. Uma vez que eu tenho isso. Exatamente, a família até cansa, muitas vezes a família cansa, né? E se a pessoa vai, busca o suporte de uma medicação, né? Uma orientação de um psiquiatra, e o psiquiatra prescreve uma medicação. Se ela tem a sua casa, ela toma a medicação à noite para dar conta de alguns sintomas da abstinência, ela, né? Porque geralmente o remédio faz com que toda a atividade psicomotora reduza, ela acaba dormindo. Isso para quem tem a sua casa organizada. Agora, para quem está na rua, como vai fazer uso? Fica muito mais, até é possível, mas fica muito mais delicado fazer o uso de uma medicação que tu sabe que tu vai te deixar mais sonolento, mais lento, teus reflexos mais lentos, né? Te torna mais vulnerável à noite. Sim. Né? Então, tu tem que sobreviver na rua. Então, por isso que a dependência química, para quem está em situação de rua, é algo, é um desafio imenso, né? E as políticas públicas precisam, assim, ser pensadas, desenhadas, para dar conta desse fenômeno extremamente complexo. Precisamos, sim, pensar em casas de passagem, André, em unidade de acolhimento para que essas pessoas que fazem o uso prejudicial de substâncias e que estão na rua, que elas consigam ficar, né, protegidas, que tenham um acompanhamento de uma equipe técnica, com todo um plano de acompanhamento individualizado, né, na unidade de acolhimento em saúde ou numa casa de passagem, entende? Para que não seja um acolhimento tipo albergue, né? Tem que ser como uma casa de passagem, com todo um acompanhamento. Porque senão o que acontece? Seja para a pessoa com dependência química ou não, para a pessoa em situação de rua em geral, o que acontece? A gente acaba individualizando, culpabilizando individualmente cada fracasso. Entende? É porque o fulano é vagabundo mesmo. Sim. Porque ele nunca se interessou. Ele é filho do fulano sempre foi assim. Eduardo. Entende? Só para encerrar, entende como a gente não pode individualizar os fracassos. Então, por isso, a gente precisa pensar em políticas públicas que sejam sólidas, constantes. Sim. Isso. Nós queremos te agradecer, Eduardo. Sim. Em nome dos usuários do Centro Pop, também nós queremos agradecer a professora Letícia, a toda a equipe aí, o pessoal aqui também, de toda a produção do projeto, né, de expansão da Rua Pranoia, da universidade. Nós queremos agradecer também à universidade, ao reitor, a todo o pessoal. Queremos agradecer muito, acho que isso foi muito amplo. Gratificante. E acho que bem explicativo, né? todos nós aqui vamos sair com algo muito positivo e algo que nós vamos levar para a nossa vida. Nós queremos agradecer. Obrigado pelo espaço, né? Esperamos ter mais oportunidades como esta. Estamos aí, né? Só para dizer como é importante esse espaço, essa parceria entre a Universidade Fevale e o Centro Pop, o projeto da Rua Paranoia e principalmente essa oficina aqui, né? Sim. A primeira vez que vocês, que inclusive a gente está entrando
laboratório de mídias sonoras aqui da FAI, laboratório lindo, né? Então, que isso seja uma semente, né? O primeiro passo para, certamente, né? Para outras entrevistas, outros encontros, e que vocês ocupem esse papel de protagonistas, que vocês também consigam dizer o que interessa para vocês, sobre o que vocês querem falar, o que é importante para vocês tratar, conversar sobre o quê? Não pode ser só sobre o que eu, Eduardo, eu como psicólogo lá do Centro Pop quero conversar. O que interessa é o que vocês sofrem, conversado. Sim. O trabalho que vocês estão passando na rua. Tá? Parabéns.